Something's on the timber. Yeah, looks alive. Carl Powell servia na Guarda Costeira dos Estados Unidos há 12 anos, uma carreira inteira passada na base de Coos Bay, na acidentada costa sul do Oregon. Em todos esses anos, através de inúmeras tempestades e vendavais de inverno, ele nunca tinha visto uma tempestade como a que se formou naquela tarde de novembro. O céu, uma tela de violência atmosférica, assumiu a cor de hematomas antigos, uma mistura manchada e turbulenta de roxo, preto e cinza azulado. O vento, nascido a 1.600 quilômetros de distância no Pacífico, chegou uivando à costa com uma fúria que chacoalhou os próprios alicerces da estação, fazendo com que equipamentos soltos rolassem pelo pátio de concreto como se fossem brinquedos de criança. O serviço de meteorologia vinha monitorando o sistema por 3 dias, seus boletins se tornando mais urgentes a cada atualização, à medida que ganhava força, abrindo caminho em direção ao litoral. No momento em que tocou a terra, as ondas já atingiam monstruosos 6 metros de altura, com previsões indicando que subiriam ainda mais, entrando para o reino das lendas. Carl estava na sala de operações, um espaço que zumbia com o som baixo dos eletrônicos e uma tensão à flor da pele. Ele estava ao lado de sua tripulação, observando as telas de radar piscarem com faixas ameaçadoras de verde, amarelo e um vermelho raivoso que se espalhava, indicando o núcleo da tempestade. O ar estava denso, com o chiado dos canais de emergência cheios de estática, pontuado pelos chamados de socorro desesperados e fragmentados de barcos de pesca, pegos longe demais do santuário do porto quando a tempestade atingiu com uma velocidade inesperada. A capitã de corveta Sarah Brennan coordenava a resposta, sua voz um farol de calma e autoridade ponderada no caos crescente. Ela se movia entre os consoles, seu foco absoluto, direcionando as equipes disponíveis para as situações mais críticas primeiro, uma triagem de vidas contra o poder esmagador do mar. A equipe de Carl foi designada para o barco salva-vidas, a Motor 47-225, uma embarcação de 14 metros projetada especificamente para operações em tempo severo, uma fera de aço e engenharia que se endireitava sozinha. Ele já havia feito essa rota dezenas de vezes, resgatando pescadores à deriva de barcos avariados, rebocando embarcações danificadas de volta ao porto, procurando por sobreviventes em condições que reduziriam a maioria das pessoas a orações aterrorizadas. A tripulação se reuniu com eficiência treinada na sala de equipamentos. O ar cheirava a sal, diesel e neoprene. Eles vestiram seus trajes secos laranja vivo sobre os uniformes. O material volumoso, uma segunda pele contra o frio letal do Pacífico. Eles verificaram meticulosamente as vedações nos pulsos, tornozelos e pescoço, garantindo que tudo estivesse à prova d'água. Em águas tão frias, a hipotermia era uma assassina rápida e impiedosa, capaz de acabar com uma vida em minutos. Os companheiros de equipe de Carl eram homens, com quem ele trabalhava há anos. Homens em quem confiava sua vida toda vez que saíam para a goela turbulenta do mar. Havia Derek Simmons, o engenheiro do barco, um homem atarracado e imperturbável de Idaho, que parecia possuir uma habilidade quase mística para consertar qualquer problema mecânico com nada além de fita adesiva, uma chave inglesa e pura determinação. Martin Fisher servia como navegador, um cara quieto e pensativo de Wisconsin que tinha uma habilidade impressionante, quase sobrenatural, de ler o humor do oceano e encontrar passagens seguras através de condições aparentemente impossíveis. O membro mais novo da equipe era o jovem Tommy Vasquez, de apenas 23 anos, seu rosto ainda com um traço de entusiasmo juvenil. Ele era capaz e forte, mas ainda estava aprendendo as lições duras e implacáveis que apenas a experiência no coração de uma tempestade poderia ensinar.
Eles lançaram o barco salva-vidas em condições que levaram aos limites absolutos do que até as tripulações mais experientes da guarda costeira consideravam aceitável. A embarcação batia com força no fundo entre as ondas, o impacto reverberando pelas placas do convés, antes de escalar as faces quase verticais de ondas gigantes que se erguiam acima deles como muralhas móveis de granito líquido e escuro. A chuva não caía, mas era impulsionada na horizontal, uma torrente de agulhas cortantes, propelidas por ventos que gritavam pela superfície, reduzindo a visibilidade a quase nada, apesar dos potentes holofotes montados na superestrutura do barco. Carl estava no leme, suas mãos agarrando o timão com uma pressão que doía em seus ossos, sentindo cada tremor e impacto de revirar o estômago enquanto o barco lutava para abrir caminho pela tempestade. Ele seguiu as coordenadas que o comando havia fornecido para o Sea Serpent, um barco de pesca que havia perdido toda a energia e estava à deriva, indo inexoravelmente em direção às rochas pontiagudas do cabo. Eles encontraram o barco de pesca a 5 quilômetros da costa, um navio fantasma balançando impotente no mar agitado, suas luzes piscando e morrendo. Passaram exaustivos 90 minutos, em condições que assombrariam os sonhos de Carl por semanas, as duas embarcações arfando e balançando em uma dança violenta e desordenada. Finalmente, após várias tentativas fracassadas que viram cabos se romperem e homens quase serem varridos para o mar, eles prenderam um cabo de reboque e começaram a lenta e perigosa jornada de volta às águas protegidas da baía. O sol estava se pondo em algum lugar além da muralha impenetrável de nuvens de tempestade, transformando o mundo em um monocromático sombrio de cinza e cinza mais escuro quando o rádio chiou com uma nova transmissão. A mensagem fez com que todos na casa do leme ficassem completamente quietos e imóveis, o único som sendo o rugido do vento e o gemido dos motores do barco. Era o piloto de um helicóptero Jayhawk da guarda costeira que estava conduzindo uma busca, mas ao norte, sua voz tensa com uma emoção que Carl não conseguia identificar. Confusão, talvez, ou pura incredulidade. Ele relatou ter avistado o que parecia ser uma pessoa agarrada a um grande pedaço de destroços, aproximadamente a 13 quilômetros da costa, cavalgando as ondas gigantescas em uma área onde nenhuma embarcação havia sido reportada como desaparecida, nenhum outro pedido de socorro havia sido recebido. O helicóptero não podia tentar um resgate nessas condições. Os ventos eram violentos demais, tornando muito perigoso descer uma cesta de resgate. Eles precisavam de uma equipe de barco para investigar e resgatar quem quer que estivesse lá fora, sozinho no coração da tempestade. A voz da capitã de corveta Brennan chegou pelo rádio um momento depois, nítida e decisiva, com novas ordens. Ela instruiu a equipe de Carl a passar o reboque do barco de pesca para outro barco que estava sendo despachado da estação e prosseguir imediatamente para as coordenadas que o helicóptero havia fornecido. Carl confirmou a transmissão sem hesitar, sua mente já calculando os novos riscos. Ele alterou o curso, empurrando o barco salva-vidas para o noroeste, para longe da segurança relativa da costa e para o mar aberto, onde o poder total e desimpedido da tempestade poderia desabar sobre eles. As ondas haviam crescido para aterrorizantes 7,5 metros quando chegaram à área de busca. Montanhas de água rolantes e maciças que levantavam o barco no alto de suas cristas, oferecendo uma visão panorâmica e fugaz do caos, antes de deixá-lo cair em vales profundos onde o vento parecia desaparecer momentaneamente, um silêncio sinistro antes de rugir de volta com violência renovada. Martin estava ao lado de Carl no posto de navegação, seus olhos fixos nas telas, informando correções de curso, observando as coordenadas do GPS se aproximarem do local que o helicóptero havia relatado.
Derek e Tommy estavam no convés de popa, presos por cabos de segurança, seus corpos apoiados contra o balanço do barco, varrendo metodicamente a escuridão com holofotes que mal penetravam a cortina de chuva e spray. Foi Tommy quem o viu primeiro. Sua voz jovem, falhando um pouco com uma mistura de excitação e tensão, gritou acima do vento, seu braço apontando para bombordo, em direção a uma forma escura que subia e descia com as ondas. Carl manobrou o barco cuidadosamente, lutando com o leme para manter o controle, enquanto o barco salva-vidas balançava e arfava violentamente. Ele direcionou os holofotes principais para o que quer que estivesse lá fora, na água castigada pela tempestade. O que eles viram não fez sentido a princípio. O cérebro humano lutando, falhando em processar a imagem impossível, iluminada pelos feixes de luz brancos, duros e estéreis. Havia destroços, certamente. Uma seção enorme do que parecia ser um antigo cais ou pier. Tábuas desgastadas unidas por vigas grossas e enegrecidas por creosoto, cavalgando as ondas como uma jangada tosca e improvisada. Mas agarrado a esses destroços, havia algo que não poderia estar ali. Algo que não deveria existir, fora de histórias de acampamento e fotos borradas e controversas em sites de teorias da conspiração na internet. Era enorme. Muito maior que qualquer humano, com braços grossos, como troncos de árvore enrolados em uma das vigas centrais. Seu corpo estava inteiramente coberto por pelos longos e escuros que pendiam em tufos molhados e emaranhados, escorrendo água enquanto os destroços subiam na crista de cada onda. O primeiro pensamento de Carl, a parte racional e treinada de sua mente tentando desesperadamente impor ordem ao impossível, foi que devia ser um urso. Um grande urso negro, de alguma forma arrastado para o mar durante a tempestade, agarrando-se aos destroços em uma tentativa desesperada e primal de sobreviver. Mas à medida que o holofote se mantinha firme na figura, à medida que o barco se aproximava e os detalhes se tornavam assustadoramente mais claros, essa explicação se desfez como areia na arrebentação. As proporções estavam todas erradas para um urso. Os membros eram muito longos e articulados, o torso muito largo e ereto. E quando a criatura virou a cabeça em direção à luz ofuscante, quando Carl viu o rosto capturado naquele feixe brilhante e impiedoso, seu sangue gelou de uma forma que não tinha nada a ver com a tempestade de novembro. O rosto não era humano, mas também não era puramente animal. Era algo preso de forma impossível e aterrorizante entre os dois, com uma arcada supraciliar pesada e protuberante que sombreava olhos que refletiam o holofote com um perturbador brilho âmbar. O nariz era largo e achatado, a mandíbula maciça e poderosa, e a expressão naquele rosto, enquanto encarava o barco que se aproximava, era de puro e primitivo terror. A criatura abriu a boca e emitiu um som que cortou até mesmo o uivo do vento, um grito gutural que não era nem humano nem animal, uma vocalização que carregava notas de medo, raiva e algo mais. Uma tristeza profunda e ressonante que Carl não conseguiu identificar, mas que fez seu estômago se contrair com um pavor instintivo e inexplicável. A voz de Derek veio do convés, tremendo um pouco. Que porra é aquela coisa? Carl, o que é aquilo? Carl não tinha resposta porque sua própria mente se recusava a aceitar o que seus olhos estavam vendo, ainda buscando freneticamente uma explicação racional que fizesse sentido do impossível. Mas não havia explicação. Não havia razão lógica para o que se agarrava àqueles destroços a 13 quilômetros da costa no meio de uma tempestade de categoria 4. A criatura era real. Estava ali. Estava olhando diretamente para eles com aqueles olhos âmbar brilhantes. E cada instinto no corpo de Carl, aprimorado por anos enfrentando o perigo, gritava para ele virar o barco e fugir daquela coisa o mais rápido que os motores pudessem empurrá-los. Mas eles
Eram a guarda costeira. Haviam feito um juramento de prestar auxílio a qualquer um em perigo, independentemente do risco. O que quer que fosse essa criatura, estava claramente em apuros desesperados, agarrando-se a destroços em mares que eventualmente a arrancariam e a arrastariam para as profundezas esmagadoras. Carl tomou a decisão em uma fração de segundo. Uma escolha nascida do dever acima do instinto, sabendo mesmo enquanto dava as ordens que poderia estar cometendo um erro terrível e fatal. Ele disse a Derek e Tommy para se prepararem para uma operação de resgate, para prepararem a rede de resgate, para se aproximarem dos destroços pelo lado a favor do vento, onde teriam mais controle. O barco salva-vidas se aproximou lentamente, seus motores lutando para manter a posição contra o empurrão implacável do vento e da corrente. Carl podia ver a criatura mais claramente agora, sob o brilho constante do holofote. Era maciça, facilmente com 2,5 metros ou quase 3 de altura, mesmo em sua posição encurvada e defensiva nos destroços, com ombros que deviam ter mais de 1 metro de largura. O pelo que cobria seu corpo era de um marrom escuro que parecia preto quando molhado, grosso e áspero, pendendo em cordas pesadas e gotejantes. Suas mãos eram enormes, com dedos grossos como salsichas enrolados na viga de madeira. E Carl podia ver os músculos poderosos se contraindo e flexionando sob o pelo encharcado, enquanto a criatura mudava de pegada a cada onda que passava. O cheiro os atingiu quando chegaram a menos de 10 metros. Um fedor tão avassalador, tão visceralmente nojento, que Tommy se curvou sobre a amurada e vomitou. Apesar de seu traje seco e das horas de treinamento projetadas para preparar as tripulações da guarda costeira para qualquer situação. Era o cheiro de morte e decomposição, de coisas apodrecendo em lugares escuros e úmidos, de carne estragada e dejetos de animais e algum odor almiscarado e profundo, tudo combinado em um fedor tão potente que parecia quase sólido. Uma presença física que invadia as narinas, a garganta e os pulmões. Os olhos de Carl lacrimejaram e seu estômago revirou, mas ele manteve as mãos firmes nos controles, aproximando ainda mais o barco, observando a criatura observá-los com aqueles olhos de âmbar que continham uma inteligência que era profunda e fundamentalmente errada. Derek e Tommy lançaram a rede de resgate, uma grande cesta de malha projetada para recuperar pessoas que estavam muito feridas ou exaustas para subir a bordo por conta própria. O plano era simples, na teoria. Chegar com a rede perto o suficiente para a criatura se agarrar, depois içar tanto a rede quanto a criatura para fora da água e para o convés, onde poderiam prestar socorro e tentar descobrir com que diabos estavam lidando. Mas a criatura tinha outras ideias. Assim que a rede espirrou na água ao lado dos destroços, enquanto Derek gritava palavras de encorajamento nas frases padrão e calmantes usadas em resgates na água, a postura da criatura mudou em um instante. O terror que era visível em sua atitude se transformou em algo completamente diferente, algo agressivo e explosivamente violento. Ela soltou a viga e se lançou em direção ao barco com uma velocidade que parecia impossível para algo tão grande, sua boca se abrindo para soltar outro daqueles gritos terríveis de abalar a alma, seus longos braços se estendendo com uma intenção clara e hostil. Os destroços se inclinaram perigosamente com a mudança de peso da criatura, e por um momento aterrorizante, Carl pensou que ela cairia na água. Em vez disso, ela usou a plataforma inclinada para se lançar em direção ao barco salva-vidas, cobrindo a distância em um único e poderoso salto que deveria ser fisicamente impossível. A criatura atingiu a lateral do barco com uma força tremenda, suas mãos maciças agarrando a amurada, seu peso puro fazendo a embarcação adernar em um ângulo perigoso. Martin foi jogado do outro lado da casa do leme, batendo na antepara com um grito agudo de dor.
Carl lutou com os controles, tentando compensar a mudança súbita e violenta no equilíbrio, mas a criatura agora estava subindo, se puxando por cima da amurada com aqueles braços impossivelmente fortes. O cheiro se intensificou a ponto de a visão de Carl realmente embaçar com as lágrimas que escorriam de seus olhos. Tommy era o mais próximo de onde a criatura passou pela amurada e, em um momento fatal de hesitação, nascido da juventude e da inexperiência, ele estendeu a mão para tentar ajudar, em vez de recuar para um local seguro. A mão da criatura disparou mais rápido do que os olhos de Carl podiam acompanhar. Aqueles dedos maciços se fecharam em torno do braço de Tommy, logo acima do cotovelo. E mesmo sobre o rugido da tempestade, Carl ouviu o som medonho e explosivo de osso quebrando. Um estalo como um tiro. Tommy gritou, um som agudo e fino de agonia pura e inalterada. E a criatura o puxou para a frente com uma força casual e horripilante, levantando o jovem completamente do convés, como se ele não pesasse nada. Derek estava gritando alguma coisa, sua boca se movendo, mas as palavras se perdendo na sinfonia caótica de vento e gritos. Ele mergulhou em direção ao armário de equipamentos, onde guardavam os sinalizadores de socorro e o equipamento de emergência. A criatura arremessou Tommy pelo convés como uma criança que descarta um brinquedo quebrado. O corpo do jovem atingiu a amurada oposta com um baque medonho e final antes de tombar, mole, para o lado, caindo na água negra e agitada abaixo. Carl abandonou os controles e se lançou em direção ao rádio, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia acionar o microfone. Ele estava gritando, um som cru e primal, chamando Mayday, dando sua posição, tentando descrever o que estava acontecendo, mesmo que as palavras soassem insanas ao saírem de sua boca. O barco salva-vidas estava agora à deriva, de lado para as ondas, sem ninguém no leme, e uma grande onda os atingiu de través, enviando uma cascata de água esverdeada pelo convés. A criatura parecia despreocupada, mantendo o equilíbrio com uma facilidade que falava de um conforto inato naquele ambiente violento. Ela se virou para Carl, seus olhos de âmbar, cheios de uma raiva antiga e profunda, e algo que poderia ser fome. Deu um passo à frente e as placas do convés gemeram sob seu peso imenso. Carl podia ver detalhes agora que sua mente catalogaria e carregaria para sempre. A forma como a água escorria do pelo emaranhado em filetes, a rede de cicatrizes antigas que cruzavam o torso da criatura em linhas pálidas e prateadas, os dentes amarelados e formidáveis, visíveis por trás dos lábios repuxados, os dedos com unhas negras que eram quase garras. Derek emergiu do armário de equipamentos com uma pistola de sinalização nas mãos. Ele não hesitou, apontou a arma para a criatura e disparou a queima-roupa em seu peito. O sinalizador atingiu a criatura bem no externo e se acendeu com uma luz vermelha brilhante e incandescente, o fósforo queimando a milhares de graus. O grito da criatura desta vez foi de dor pura e inalterada, um som tão alto e terrível que Carl sentiu vibrar em seus ossos. A criatura cambaleou para trás, arranhando o sinalizador em chamas cravado em seu peito. E Derek atirou novamente, este tiro atingindo a criatura no ombro, adicionando um segundo ponto de luz incandescente ao primeiro. Mas em vez de expulsar a criatura do barco, a dor pareceu enfurecê-la ainda mais. Ela avançou contra Derek com uma velocidade aterrorizante, apesar dos sinalizadores em chamas. Derek tentou se esquivar, mas não havia para onde ir no convés inclinado e escorregadio de água. A criatura o pegou com um único braço varredor, o impacto levantando Derek completamente do chão e o arremessando através da janela da casa do leme. O vidro de segurança se estilhaçou em 1000 pedaços e Derek desapareceu pela abertura, seu corpo aterrissando em algum lugar dentro da casa do leme com um baque pesado e final. Carl estava se movendo sem pensar, pura adrenalina e anos de treinamento assumindo o controle.
Ele pegou o machado de emergência de seu suporte na antepara e o ergueu enquanto a criatura se virava de volta para ele. O barco salva-vidas balançou com outra onda e os pés de Carl escorregaram no convés molhado, mas ele manteve o machado em mãos, sabendo que era a única arma que tinha, sabendo que provavelmente morreria nos próximos segundos, mas determinado a morrer lutando. Então o barco arfou violentamente, atingido por uma onda maior que as outras, e a criatura perdeu o equilíbrio por um instante, seus braços maciços girando para se equilibrar. Carl viu sua chance e balançou o machado com toda a sua força, mirando no torso da criatura. Mas seu próprio equilíbrio era instável e o golpe saiu errado, a lâmina do machado resvalando no ombro da criatura em vez de cravar fundo. Foi o suficiente para tirar sangue, no entanto, uma linha escura aparecendo onde a lâmina havia cortado pelo e pele. A criatura rugiu novamente, aquele som terrível, e acertou um revés no rosto de Carl com violência casual e desdenhosa. O mundo ficou branco, depois preto, depois branco novamente. Carl se viu de costas no convés, seu rosto uma máscara de dor, sangue enchendo sua boca de onde seus dentes haviam cortado o interior de sua bochecha. Ele sentia o gosto de cobre e sal, sentia a água fria encharcando seu traje seco, onde as placas do convés estavam alagadas, e percebeu com uma surpresa distante e desapegada que ainda estava vivo, ainda consciente. A criatura estava se afastando dele em direção à popa, e por um momento Carl pensou que ela estava indo embora, que talvez ele a tivesse machucado o suficiente para afugentá-la. Mas então ele viu para o que a criatura estava olhando, e um novo e mais frio horror substituiu o antigo. Havia mais deles na água. Carl podia vê-los claramente nos holofotes que ainda brilhavam da superestrutura do barco, enormes formas escuras nadando através das ondas com braçadas poderosas e eficientes. Cabeças rompiam a superfície para revelar rostos como o que havia subido a bordo, olhos de âmbar brilhando na luz. Havia pelo menos 4 deles, talvez mais, movendo-se pela água como se pertencessem ali, como se o oceano fosse seu lar natural. Eles estavam convergindo para o barco salva-vidas de múltiplas direções. A criatura no convés emitiu um som diferente dos gritos, uma série de latidos profundos e guturais que se espalharam pela água. As criaturas nadando responderam com vocalizações semelhantes. Carl percebeu com uma certeza doentia que elas estavam se comunicando, coordenando, trabalhando juntas com uma inteligência que as tornava infinitamente mais perigosas do que simples animais. A criatura moveu-se para a amurada da popa e mergulhou do barco sem hesitar, desaparecendo em uma onda com quase nenhum respingo. Carl estava sozinho no convés com o vento e a chuva e a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se levantou, usando a amurada como apoio, sua cabeça girando com o golpe que havia levado. Cambaleou em direção à casa do leme, onde Martin e Derek haviam desaparecido. A casa do leme estava destruída, vidro por toda parte, equipamentos arrancados de seus suportes. Martin estava se arrastando lentamente em direção ao rádio, um braço pendendo inutilmente ao seu lado, claramente quebrado. Derek jazia imóvel perto do posto do navegador, sua cabeça torta, em um ângulo que Carl sabia que estava errado, sabia que significava morte. Carl sentiu algo dentro dele se quebrar ao ver o corpo de seu amigo, mas não havia tempo para o luto. O barco estava balançando violentamente agora, não por causa das ondas, mas por outra coisa, por impactos poderosos contra o casco, regulares, rítmicos e horrivelmente deliberados. As criaturas estavam batendo no barco por baixo, golpes poderosos que sacudiam toda a embarcação. Carl podia ouvir o som do metal gemendo sob a pressão. Ele alcançou Martin e o ajudou a se levantar. E juntos, eles tropeçaram até o rádio. Martin estava tentando falar, mas sangue escorria de sua boca.
tornando suas palavras molhadas e incompreensíveis. O rádio ainda estava funcionando. Um milagre no meio do caos. Carl agarrou o microfone e deu a posição deles novamente. Gritou que estavam sob ataque, que precisavam de assistência imediata, que Tommy estava na água, que Derek estava morto, que havia criaturas, múltiplas criaturas. Ele sabia que parecia louco, mas não se importava, porque era tudo verdade, cada palavra impossível e insana. A voz que respondeu foi a da capitã de corveta Brennan. Ela estava fazendo perguntas, tentando entender, dizendo a ele que a ajuda estava a caminho, mas suas palavras soavam distantes e sem importância em comparação com a realidade imediata e avassaladora da situação. Outro impacto, mais forte que os outros, e desta vez, Carl ouviu o som inconfundível e aterrorizante do casco se rompendo, metal rasgando, água jorrando para dentro. O barco salva-vidas adernou subitamente para bombordo, o convés se inclinando em um ângulo que só podia significar danos catastróficos. Carl soube com certeza absoluta que o barco estava afundando, que as criaturas haviam rasgado um buraco no casco reforçado, que eles tinham talvez 2 minutos antes que o oceano reivindicasse a embarcação por completo. Ele puxou Martin em direção à porta, em direção ao convés, em direção ao bote salva-vidas que estava montado em um container de liberação rápida à meia nau. Eles deram talvez 3 passos antes que o barco virasse completamente, a amurada de bombordo afundando, água esverdeada inundando o convés e entrando pelas janelas estilhaçadas da casa do leme. Carl perdeu o controle sobre Martin, perdeu o equilíbrio, sentiu o mundo virar de lado enquanto o barco salva-vidas emborcava. Então ele estava na água, o frio o atingindo como um golpe físico, apesar do traje seco. As ondas se fechando sobre sua cabeça e o puxando para baixo, para a escuridão sufocante.